E aí, pessoal, entrevistamos Fábio Floriani, eu e o Benfica. E muitas informações saíram dali. Vai ser preciso vender Bitelo? Como é o negócio Suárez? O risco de atraso? O que o Grêmio precisa fazer e qual a folha que o Grêmio pode projetar? Muitas informações que nós vamos resumir por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas antes o recado da Golden Brasil. Para você que está aí com investimento em poupança, está um pouco incomodado, conheça o mercado de minérios. Isso mesmo, compre contratos de minérios com a Golden Brasil e entenda mais deste investimento. Aqui na descrição do vídeo você tem um link que leva para os consultores da Golden Brasil e ali você vai saber tudo para fazer o investimento, lucrar todos os meses, inclusive com promoções para torcedores do Grêmio que aderirem aos contratos de minérios da Golden Brasil. Entre ali e conheça um pouco mais sobre esse mercado. Gente, entrevistamos ontem à noite Fábio Floriani, um dos vice-presidentes eleitos, mas o cara que é das finanças. E a ideia era exatamente fazer perguntas muito básicas. Quando eu e o Benfica montamos a entrevista, nós pensamos o seguinte: qual é a folha do Grêmio? Quanto o Grêmio pode ter de folha? Como é que ficou o negócio Suárez sem o novo investidor? Ou na negociação com o novo investidor? O Grêmio vai precisar vender nesta janela para sobreviver? São perguntas básicas, mas que Fábio Floriani, ele sempre foi assim, de forma muito didática, resolveu todas as questões. Inclusive, dando uma dica de quanto Renato e também o Suárez acabam gerando de custo para o Grêmio, o que é interessante da gente saber. Eu vou abrir, inclusive, com essa questão da folha. O Grêmio tem e ele falou isso, tudo isso ele conversou. Quem não viu a entrevista inteira tem aqui nos vídeos, na live de ontem à noite. A primeira situação é a folha. O Grêmio recebeu uma folha na casa de 7 milhões e estava pré-programado, segundo o orçamento do Grêmio, uma folha de 10 milhões. Mas o Grêmio deixou acertado no conselho que iria fazer já uma análise mais profunda nesses primeiros dias para adequar a folha. E Fábio Floriani deixou claro que o Grêmio está indo a 12 milhões de folha de pagamento. 12 milhões. Sendo que o que ele disse que o que gera de custo para o Grêmio entre Renato e a estrutura do departamento da comissão técnica e o Suárez giram em torno de 2 milhões. Então tu tem aí praticamente 3 milhões dentro desses jogadores, ou que foram contratados ou que renovaram o contrato. Que aí tu pode botar o Kahneman, bota o Diego Souza, bota também os jogadores, os 10, no caso 9, que foram contratados até agora, e com uma possibilidade do Grêmio colocar na folha ainda o Michael. O que ele disse com relação ao Michael, que o Grêmio não pode fazer nenhum aporte financeiro nesse momento, porque não tem caixa para isso. Então, se precisar comprar junto ao time lá, ele disse, olha, aí não dá. Temos que botar os pés no chão, porque aí não dá, não tem essa possibilidade. E aí a gente entra já na discussão sobre Suárez. Vocês lembram que a discussão eram quatro patrocinadores e 2 foram anunciados. E aí foi o seguinte, como é que ficou o negócio Suárez? Ele disse assim, tem uma negociação ainda em andamento com um parceiro antigo, mas que não havia firmado, então tem um negócio caminhando. A ideia original era que o Grêmio bancasse todas as suas o custo através dos patrocinadores, e em determinado momento, quando algumas coisas não aconteceram, o raciocínio do Conselho de Administração de Alberto Guerra de Calé foi o seguinte, nós vamos ter que contratar um centroavante. E esse centroavante vai sair 600, 500, 600 mil. Não vai sair menos do que isso. Vamos absorver isso no Suárez. O que, convenhamos, é muito inteligente. Então, o Grêmio vai ter um custo do Suárez na casa... Ele não disse o valor, porque ele disse que o negócio não está totalmente fechado ainda. Inclusive, ele relatou uma situação que é muito legal. O Grêmio não vai pagar por mês o contrato todo do Suárez. O Grêmio paga um salário
o Grêmio e os parceiros, um salário, e depois tem aportes, como se fossem reforços, como se estivesse comprando um apartamento. Tem lá um reforço em julho, um reforço em dezembro, um reforço em janeiro, e assim vai, e o salário, óbvio, vai diminuindo muito, eu digo para efeito de caixa do Grêmio, e ele deixou claro esse cuidado com o caixa. Saído do Soares, a gente entra na venda, na necessidade de venda. Ele diz que é sim necessário vender um jogador por janela, dentro do plano de negócio do Grêmio é necessário sim, só que ele ao mesmo tempo disse que o Grêmio não tem condição hoje de torrar seus ativos. E aí a gente estava falando exclusivamente do Bitelo. E ele disse, pelo que está sendo conversado, o Bitelo não vai ser vendido pelos valores. O Bitelo vai valorizar. Ele falou em 6 meses. Mas ficou claro para mim e para o Benfica que não existe nenhuma chance de negócio com o Bitelo ou com qualquer jogador do Grêmio pelos valores que estão sendo sugeridos no mercado. Lembrando que tem 3 meses ainda de janela, mas ficou claro isso para mim. Claro, não vai à venda antes de valorizar. O Grêmio vai suportar e vai levar isso adiante. Aí eu perguntei, tá, mas e tem risco de não pagar as contas? Porque o Grêmio tem, a gente sabe, o Grêmio pegou 50 milhões ainda com o Romildo no segundo semestre e mais 60 milhões com o Alberto Guerra. Ele disse e contou detalhes, que ele é da área de finanças, ele disse, cara, é muito caro esse contrato, esses empréstimos. Os clubes pagam muito mais caro, juros e tal, porque as garantias são diferentes. Então eles querem quase o dobro de uma empresa normal. O que, convenhamos, é pesado. Imagina só, se uma empresa normal já paga muito, já machuca o caixa, tu tendo que pagar o serviço da dívida, imagina um clube de futebol que, segundo ele, é muito maior. Só que ele disse que o Grêmio, no caso de não vender, eu fiquei com a sensação de que o Grêmio está tentando vendas pequenas com jogadores que não fazem parte dos planos diretos do Renato. Isso é que eu fiquei com a sensação. Que ele está trabalhando um pouco essas vendas menores. A gente não sabe quem, de repente alguém da base, de repente um ou outro jogador aqui, o Campas, jogadores que não estão na linha total de utilização do Renato. Fiquei com essa sensação, mas aí ele já não falou, aqui já é leitura minha. Ele disse que não existe nenhuma possibilidade do Grêmio atrasar salários, nenhuma possibilidade, considerando março, abril e maio, até obviamente chegar a janela, e aí vai ter que trabalhar nisso. Ele falou que o custo da segunda divisão ela chegou, na verdade, em agosto, e a gente já tinha falou durante todo o tempo isso. Então, situações como essas colocadas de forma muito transparente, muito clara, e é assim que tem que ser. Quem quer saber sobre detalhes mesmo, escuta a entrevista toda. Escuta a entrevista toda. Ali tem tudo. Tudo que precisa a gente saber para analisar e parar de onda, de coisa, porque ali está escrito. Ele falou com todas as letras sobre tudo. Inclusive sobre o caso Soares, é um pouco diferente do que a gente tinha escutado. Né? O Calef sempre disse que o Grêmio não gastaria nenhum centavo com isso. Porque o sócio que agregou, a gente tem que colocar, ele diz que esses 10 mil, 11 mil sócios que entraram praticamente pagam essa questão, então ele acha o caso autossustentável, mas ele dá informações que a gente não tinha ainda. O que eu acho muito legal também, e essa questão do Soares, para mim, ela é, se o Grêmio tivesse que pagar os 2 milhões, seria um grande negócio, eu preciso sempre dizer isso, seria um grande negócio de qualquer maneira. Porque a gente está vendo aí o que aconteceu com o torcedor, com o engajamento, com as coisas da torcida. Então, seria maravilhoso de qualquer jeito. De qualquer jeito. Só que é legal a gente ter a verdade, colocar a notícia como ela é, porque é assim que funciona. É assim que funciona. E isso eu acho fundamental que a gente discuta isso, que a gente coloque isso, porque quando funciona dessa maneira, bom, tudo é diferente. Tudo é diferente. Tem que ser transparente, o Grêmio tem que ser transparente. Tem dificuldade de pagar? Não tem. Falou sobre o número mágico de sócios, né? Disse que o número mágico é 100 mil e disse que a partir de 78 mil tem uma conta que tu tem uma divisão
também com a Arena. A Arena recebe 35%, ele não disse exatamente o valor, mas a gente sabe. Eu até achei que era um pouquinho menos de 78 mil, mas ele disse que a partir de 78 mil sócios, tu tem um percentual importante do sócio que vai para a Arena também, fazendo parte. A Arena tá lucrando algo que não lucrou até agora com esses contratos, e ele falou bastante da relação da Arena também, o que também é interessante. César de Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.